Mais uma vez, a Semana Econômica começa intensa. A entrega do projeto do governo para a nova estrutura de controle das contas públicas, crise bancária internacional e reunião nos comitês dos bancos centrais do Brasil, o Copom, e dos Estados Unidos, o Fed. Assuntos da coluna de economia com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Boa tarde, Antônia. Por onde a gente começa? Tá difícil de começar, mas a gente vai começar e o assunto é bem grande, André. Boa tarde a todos que estão aqui também nos acompanhando na TV Senado. E a semana, de fato, é pesada, né? Eu disse que ela seria intensa na semana passada, mas esta semana já começa com um nível de intensidade no patamar de alta tensão. E eu acho que eu vou parar de qualificar porque o momento é de crise financeira no mundo, que a gente raramente sabe como começa, mas raramente sabe como evolui. A pauta da semana segue indicando alta probabilidade de apresentação do novo arcabouço fiscal, a proposta do governo para a nova estrutura de controle das finanças públicas. Temos a reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central na terça e quarta-feiras. Nesses mesmos dias, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, também reúne o seu Comitê Federal de Mercado Aberto, que é análogo ao nosso Copom, e define a taxa de juros por lá. O cenário de fundo dessas reuniões já era difícil pela necessidade de controle das inflações locais, sem gerar ou aumentar a paralisia das economias. Agora, o contexto econômico geral ganhou ares de tempestade, com a quebra de dois bancos regionais importantes nos Estados Unidos, o Banco do Vale do Silício, o SVB, e o Signature Bank, um banco de Nova York. Esses dois bancos lidavam com empresas e ativos da nova economia. O SVB era o grande financiador das startups de tecnologia e o SB, o banco das corretoras de criptomoedas. Não foi à toa que o Fed decidiu imediatamente socorrer as duas instituições, garantindo a totalidade dos depósitos dos correntistas que tinham dinheiro lá. Antônia, por que essas quebras terão influência na reunião do Fed? Bom, eu ouvi vários economistas e analistas de mercado e, segundo esses economistas e investidores, a quebra desses dois bancos está diretamente ligada com a alta dos juros na economia norte-americana. O mecanismo é complexo, mas eu vou tentar explicar aqui grosso modo. Funciona mais ou menos assim. As reservas de segurança dos bancos são normalmente feitas em títulos públicos, com juros pré-fixados, que são seguros porque são do governo e garantem o rendimento contratado na época definida. O problema é que quando os juros sobem e o banco precisa vender títulos comprados antes desse aumento, ele tem prejuízo. Foi exatamente o que aconteceu com o SVB. Precisou vender títulos antecipados para honrar pagamentos. A notícia de prejuízo gerou corrida dos depositantes para sacar suas reservas. E a necessidade de devolver o dinheiro de mais correntistas aumentou o prejuízo do banco, gerando uma bola de neve. Esse risco existe para outros bancos que possam vir a precisar fazer caixa vendendo títulos públicos pré-fixados. É importante lembrar que a subida dos juros é a receita de controle básica de inflação na economia neoliberal. Mas agora essa receita começa a ameaçar o centro do sistema financeiro. Pergunta que não quer calar. Essa crise lá nos Estados Unidos pode se estender para outros países, Antônio? Bom, a gente nunca sabe dizer, na verdade ninguém sabe dizer ao certo, mas existe o temor de uma repercussão, sim, em outros países, já que a economia mundial ainda é muito dolarizada. Esse temor aumentou com a quebra do Credit Suisse, um banco de quase 170 anos de existência, um dos maiores do mundo, com mais de 600 bilhões de dólares em ativos. Esses ativos já foram de quase $1 trilhão. E é também uma das 30 instituições bancárias que são monitoradas pelo Conselho de Estabilidade Financeira, que avalia o equilíbrio do sistema bancário mundial. E aqui no Brasil, como é que fica?
Bom, aqui no Brasil, Bom, deixa eu terminar um pouquinho a questão dos Estados Unidos. Ainda lá, analistas de mercado e publicações especializadas da área de finanças e economia já avaliam que o Fed vai reduzir o nível de subida na reunião desta semana para, nas próximas reuniões, quem sabe parar de subir os juros e até, no começo do segundo semestre, voltar a cortar. Aqui no Brasil, esse contexto mundial, aliado à expectativa de que o governo apresente a sua proposta de legislação para o controle das contas públicas, chamado de arcabouço fiscal, isso levou analistas de instituições financeiras a começarem a avaliar que o BC pode, se não já reduzir um pouquinho a taxa de juros Selic, ao menos parar de vez a subida, repetindo a decisão da reunião de fevereiro, para começar o corte na reunião de maio. Ok, Antônia, vamos aguardar o que vem por aí. Obrigado por sua análise e até a próxima semana. Até a próxima semana, André.